Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta noite, para mais uma palestra, para ouvirmos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Aldemar, que veio da Casa Paterna. Aprendizes do Evangelho. Aprendizes do Evangelho de Londrina, ele veio nos apresentar hoje. Nossa gratidão a ele, por ele ter aceito o convite, e que nós possamos absorver tudo o que ele tem de bom para passar para nós. E mais uma vez nós estamos aqui. Vamos harmonizar nosso pensamento, nosso coração, voltando, trazendo o nosso pensamento para dentro desta casa, juntamente com os mentores, nossa gratidão a eles. Jesus, Mestre amado, abençoa-nos nesse instante. Nós aqui que viemos buscar a paz, a luz, o ensino para os caminhos que nós temos que percorrer. Nós te rogamos, amigo de todas as horas, está sempre conosco, nos amparando e nos mostrando a retidão dos caminhos. Nós te rogamos, Senhor, abençoa todos aqueles que ainda se esquecem de vós, que não se lembram que existe alguém tão superior a todos nós. Muitas vezes nós procuramos dentro de nós alguma coisa que se chama felicidade, mas essa felicidade não existe se nós não a procurarmos ao lado do nosso Mestre Jesus. Então nós te rogamos, Senhor, que nesta noite esteja conosco, que os mentores desta casa nos abracem todos com carinho, para que nós possamos entender e levar conosco um pouco mais dos ensinamentos do Evangelho. Nossa gratidão por estes momentos, por todos esses dias que nós podemos estar aqui, em Teu nome, Jesus, porque Tu disseste que onde dois ou mais estivessem falando em Ti, aí Tu estarias. E nós temos a certeza de que Tu estás conosco, hoje e sempre, Senhor. E que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Com a palavra do nosso irmão Aldemar. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja envolvendo cada um de nós. O tema que nós devemos abordar, o mendigo insistente, foi divulgado nas redes sociais, eu recebi, e a gente desenvolveu esse tema a partir de uma mensagem que eu encontrei certo dia dentro do meu celular. Não sei onde foi postado lá, eu só sei que apareceu lá. E eu achei interessante ela saber um caso que aconteceu com o Chico Xavier, que eu falei, nossa, isso aqui dá um material muito interessante para uma abordagem dentro de uma palestra. Então, lá na verdade está o mendigo renitente. Talvez alguns de vocês até conheçam. Aí eu mudei, só para ficar diferente, coloquei o mendigo insistente. Mas renitente, insistente, uma coisa ou outra. Renitente dá um aspecto sempre negativo. O insistente não. O insistente pode também ser um aspecto positivo. Depende do que a gente está insistindo, Tem coisas em que a gente deve insistir na vida, Insistir em terminar uma faculdade, insistir num trabalho, insistir numa ideia, insistir na frequência, a casa espírita, no trabalho social. Então a gente tem que ser insistente em algumas coisas. Só que a gente não deve ser insistente em todas as coisas, Tem coisas em que a gente não deveria ser tão insistente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse caso. Nós vamos entrar nele daqui a pouco, mas vamos recordar a questão 115 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o nosso porquê da nossa existência no universo. E eu gosto de resgatar isso de vez em quando, porque é uma pergunta onde Kardec perguntou a espiritualidade, se todos fomos criados bons ou maus,
que ele via a diversidade humana, as tendências de caráter, né, de conduta tão diferentes, e ele estava começando a elaborar a doutrina. Então ele fez essa pergunta e a espiritualidade respondeu o quê? Que não, né? Que todos fomos criados simples e ignorantes, e que a nós são dadas tarefas, missões, a fim de nos esclarecer e dessa forma nos conduzirmos progressivamente à felicidade, né? À perfeição melhor. E nessa perfeição é que iremos encontrar a pura e eterna felicidade. Então nós fomos criados para sermos felizes. Esse é o projeto de Deus para todos nós, né? Para todos nós. E é muito bom saber disso. Mas para se alcançar esse desiderato divino, há necessidade de se percorrer um caminho. E cada um de nós está percorrendo o seu caminho particular, o seu caminho pessoal, né? Então nós podemos dizer que as nossas encarnações, de cada um de nós, são encarnações ou reencarnações, se preferiria assim, personalizadas, porque elas levam em conta o nosso histórico espiritual, né? Todo o nosso trajeto percorrido, tudo aquilo que nós já desenvolvemos, as faculdades, as habilidades, as virtudes e também os vícios, né? E as nossas imperfeições naturais que todos nós trazemos das fases anteriores da evolução. Então nós somos ainda imperfeitos por um processo natural. É normal que nós sejamos imperfeitos e tenhamos atitudes ainda imperfeitas, porque nós estamos vindo de um processo muito longo e ainda se fazem presente em nós tendências, principalmente da fase da animalidade, onde nós passamos centenas e centenas de milhões de anos. Isso deixa sinal, obviamente. Então, a nossa luta pessoal de cada um visa, obviamente, no enfrentamento das experiências da vida, no dia a dia, nos conduzir a cada vez um esclarecimento maior, nos distanciando do quê? Nos distanciando daquela condição de simplicidade, de ignorância, né, que nos caracterizava, que nos caracteriza ainda em parte, porque nos libertando disso nós nos aproximamos da perfeição e, portanto, de uma sensação cada vez maior de felicidade. Bom, feita essa consideração, certo dia, o Chico Xavier estava lá na sua casa, isso é coisa bem antiga, pelo jeito. Ele estava lá tranquilamente, fazendo suas leituras, suas reflexões, suas orações. E então chegou de repente lá um amigo, uma pessoa conhecida da cidade, um médico, né, todo atabalhoado, inquieto, procurando ajuda. E aí ele disse para o Chico: olha, Chico, eu estou vivendo uma situação estranha, não estou conseguindo resolvê-la. Um mendigo resolveu dormir no alpendre da minha casa. Alpendre, para quem é mais antigo como eu sabe, né? O alpendre é a nossa varanda de hoje, né? Então todas as casas antigamente tinham suas varandas, ainda tem muita casa antiga com varanda. Então ele disse que tinha, um mendigo dormindo na varanda da casa dele já há várias noites, e ele: olha, Chico, eu até tomei uma providência, procurei um quarto para ele, ele foi, mas na noite seguinte ele já estava de volta lá na minha varanda. E aí eu pensei, bom, talvez ele não tenha sido lá bem atendido, não se sentiu muito bem naquele espaço, então eu procurei o albergue da cidade, entrei em contato e o conduzi até lá. Mas na noite seguinte ele estava de volta na minha varanda e continua dormindo lá já há várias noites. Eu não sei o que fazer. Eu não me importo até de que ele esteja dormindo lá na varanda da minha casa, mas não é confortável, né? Não é um lugar agradável, bom, não me sinto bem com isso. O que você me diz, Chico? Como é que eu posso resolver essa situação, já que o mendigo insiste em dormir na varanda da minha casa? Aí então o Chico se dirige a ele dizendo: olha, meu amigo, os nossos benfeitores espirituais me mostraram aqui alguns quadros enquanto você estava falando, e eles me revelaram que esse mendigo que insiste em dormir aí na varanda da sua casa, na vida anterior ele fora também um médico, assim como você é hoje, mas ele também teve, né, muitos ganhos e pôde comprar muitas propriedades rurais, fazendas, só que foi muito
insensível, muito egoísta, e várias vezes ele expulsou muitas famílias da sua propriedade de um dia para o outro, deixando essas famílias ao relento, sem rumo, desorientadas, passando as maiores dificuldades. Ele desencarnou, e essas imagens todas que ele levou no seu consciente, elas se transformaram em quê? Num complexo de culpa. E hoje, reencarnado, ele está procurando se libertar desse complexo de culpa, embora isso seja um processo inconsciente. Por isso, ele está dormindo lá na varanda da sua casa. E não, olha que curioso, e não adianta você querer arrumar outro lugar para ele. Fica tranquilo, daqui a algumas noites ele vai sair de lá e vai procurar outro lugar para dormir. Agora eu pergunto para vocês, por que ele vai procurar um outro lugar para dormir? Por que ele não vai continuar naquela varanda da vida deste senhor? Por causa do complexo de culpa, o sentimento de culpa que ele traz no seu inconsciente. No momento em que ele começar a se sentir meio confortável ali, aí ele vai procurar outro lugar, porque ele está sempre procurando o desconforto. E esse foi o caminho, a atitude que ele encontrou inconscientemente para poder se libertar das experiências da vida anterior. Gente, será que essa questão do complexo de culpa ocorreu só com ele, ou será que isso faz parte também das nossas experiências individuais? Será que todos nós trazemos de vida ou de vidas anteriores alguma coisa a nível de culpa? Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a mim. Na verdade, todos nós tivemos comportamentos indevidos, em vidas anteriores. Todos nós trazemos, sim, um tantinho de culpa, de arrependimentos, de vidas anteriores. E isso se manifesta na nossa vida. Isso vai se manifestar no nosso comportamento. A timidez excessiva, segundo a Joana de Ângeles, que é a mentora do Chico, do Divaldo, ela diz que a timidez excessiva, que se manifesta às vezes já na infância e depois vai se estendendo na idade da adolescência, ela é um sinal claro de alguém que tem muitos erros do passado e que está com vergonha de enfrentar a sociedade, de encarar as outras pessoas, porque os erros que se acumularam se converteram nesse complexo, nesse sentimento de culpa que hoje se manifesta na forma de vergonha. Gente, eu tive dificuldades imensas com timidez na minha fase, principalmente aí por volta de 10 anos, 11 anos, 12 anos, e não tinha um porquê, claro, disso aí. Estar falando em público para vocês hoje, isso eu estou fazendo desde o meu primeiro ano de doutrina, lá que foi em 1981, já faz tempinho, Estava falando para ela que um dia eu vim aqui no meu começo, eu comecei ali em Rolândia, eu vim aqui um dia para conhecer o jornal Imortal. Eu queria saber como é que ele era produzido, impresso, naquela época, era 4 páginas no papel branco, eu acho que era feito tipograficamente. Aí eu vim aqui para conhecer e eu encontrei o seu Hugo logo na frente, ali a gente conversou um pouco de dia, numa tarde, aqui na frente dessa casa. E foi no ano de 81, ou no máximo 82. Então é isso, gente. Falar em público para mim é uma coisa que talvez eu jamais imaginaria fazer em função dessa timidez excessiva que eu tive na minha infância, final de infância, pré-adolescência. Mas na verdade a gente também traz habilidades de outras vidas e não só falhas, fraquezas, arrependimentos. Trazemos sim, se nós desenvolvemos essa habilidade de falar em público, de comunicar, aprendemos a amar isso, porque é amor, gente, eu faço isso por amor, sempre fiz e vou fazer sempre, eu gosto disso. Então isso faz com que a gente supere essas dificuldades que a gente traz no inconsciente. E dessa maneira a gente vai também pagando essa dívidazinha, vai diminuindo a nossa conta perante Deus, perante a nossa própria consciência, que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, e é por isso que a gente tem essas vergonhas, essas dificuldades que a gente traz ao longo da vida e que muitas vezes nós não compreendemos por que eu sinto isso, por que eu vivo isso, mas sempre tem uma causa, tudo tem sua origem, obrigatoriamente.
Bom, em relação ainda a esse, bom, vamos colocar aqui em relação a essa questão desse nosso caso que nós apresentamos, uma colocação aqui da nossa irmã Joana de Ângeles, e eu gosto muito, leio bastante Joana de Ângeles, e ela nos diz aqui a respeito dessas tendências, né, em que a gente se coloca em estados de sofrimento, de autopunição, de automartírio, porque, como eu falava há pouco, nesse caso ele buscou esse caminho da mendicância, mas não precisava ser assim, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso melhor, mas não precisava ser isso, não precisava ocorrer isso, poderia ser diferente. E muitas vezes nós, na tentativa inconsciente de nos desvencilharmos desses sentimentos de culpas, buscamos os caminhos os mais diferentes possíveis. Muitos buscam o caminho das drogas, em função de não saber lidar com os conflitos íntimos que trazem. E são criaturas que vêm de lares maravilhosos, se não plenamente harmoniosos, mas bem estruturados, são amados pelos seus pais, têm ótimos irmãos, têm possibilidades imensas na vida, né? E o cenário não é ruim, às vezes o cenário para a pessoa ainda é muito bom, muito favorável, porém a criatura não consegue ficar em paz com a sua própria consciência, e aí às vezes acaba tomando caminhos infelizes. A droga é um deles, né? As suas diversas possibilidades, mas existem outros ainda, né? Poderíamos citar também aqui o jogo, né? O sexo desregrado, que são todos comportamentos alienadores. O vício é sempre uma alienação. Eu busco me distanciar da realidade. E aí eu me sinto um pouco mais confortável internamente. Porém, essa não é a forma saudável de se superar esses conflitos que nós trazemos no nosso plano inconsciente. Alguns tipos de fobias também, erros do passado, né, onde prejudicamos pessoas e de repente, ao longo da vida, em algum momento, vai acontecer, né, pode ocorrer esses atos infelizes do passado aflorem para o plano da nossa vida atual, do plano consciente, em função de algum acontecimento. Normalmente a fobia é desencadeada por algum acontecimento e depois ela fica. E é muito sofrido. E é difícil vencer fobias. Eu já lutei e luto um pouquinho ainda com algumas fobias que eu tenho. Pelo menos duas que eu tenho, né? Mas muitos trazem as suas fobias. Isso faz parte, né, do nosso trajeto terrestre. Casos de tristeza, casos de muita saudade, casos depressivos, alguns têm também a sua origem nesses erros, né? Nesse acúmulo de dívidas que nós trazemos de vidas anteriores. E nós, às vezes, temos dificuldades de fazer o enfrentamento correto, adequado, saudável, que sempre é possível. Deixa eu pegar aqui. A Joana nos fala, olha, conflitos autopunitivos da consciência de culpa que não foram superados. Muita coisa nós já superamos, mesmo em vidas anteriores. Mas alguns conflitos autopunitivos da consciência de culpa não superados apresentam-se de forma patológica, doentia, né? Contribuindo para a ausência de autoestima e a compulsão autoexterminadora. Esse comportamento desse nosso irmão mendigo, esse é um comportamento autoexterminador. Concordam? Não tem como a criatura viver saudavelmente dessa maneira, psicologicamente, fisicamente, ela está encurtando a vida dela. Se ela em algum momento não sair dessa condição, sem dúvida alguma, ela vai caminhar mais rapidamente para o desencarne do que ele deveria. Então é uma compulsão autoexterminadora, embora inconsciente. Então esses conflitos autopunitivos de consciência e de culpa não superados, eles podem também nos levar à baixa autoestima. O que é autoestima? Vocês já ouviram falar, né? Muitas vezes, com certeza. Autoestima é como eu me vejo, é como eu me sinto, é o valor que eu me dou, ou que não me dou. Autoestima não é o que eu sou, é o que eu acho que eu sou. Mas a gente vive como? De acordo com o que nós somos ou de acordo com o que nós pensamos que somos? Essa pergunta é interessante, não é? Nós agimos, nós vivemos de acordo com aquilo que nós pensamos que somos.
E, infelizmente, nem sempre a nossa autoapreciação, nossa autoavaliação é positiva, embora tenhamos todas as condições para nos apreciar positivamente, nos valorizar. Quando isso não ocorre, aí então vem aquilo que a gente chama de autoestima negativa, pode ser oscilante, né? Pode ser muito baixa ou pode ser positiva. Mas não pode ser positiva demais. Curiosamente, outro dia eu estava lendo sobre isso, né? O excesso de autoestima, gente. Vocês acham que pode ter excesso de autoestima? Não me lembro qual foi o autor, mas talvez seja Joana mesmo. Não me lembro qual a obra. Falando sobre o excesso, que torna a criatura arrogante. Arrogante, né? Ela se acha acima da carne, né? Acima de todo mundo, acima de todos. Isso às vezes aqui é um excesso de autoestima. Então, onde há um excesso de comportamento, até mesmo na virtude, há um indicativo de problema. Até mesmo na virtude. No entendimento desse caso, desse nosso irmão, que a gente está baseando a nossa exposição nele, eu fui buscar também lá a questão 913, que fala sobre qual o vício radical. De todos os vícios, de todos os comportamentos infelizes, qual que está na raiz? Questão 913 do Livro dos Espíritos. E o que a espiritualidade respondeu para Kardec? O egoísmo. O egoísmo. O egoísmo é a raiz desses comportamentos todos. Não o egoísmo dele, do que ele está vivendo agora, né, que ele viveu na encarnação como mendigo, mas na encarnação anterior. O pensar muito apenas em si, não pensar no outro, né, buscar muito para si, sem qualquer preocupação com o outro. Né. Isso não é buscar muito para si e progredir na vida, a gente pode fazer isso, mas isso não é só prosperidade. Egoísmo, né, na base, não é prosperidade. Isso é egoísmo, é ganância, é avareza, é coisa bem diferente, né? Bem diferente, e portanto traz consequências também naturais a esse tipo de comportamento. Dele, do egoísmo, deriva todo o mal, diz a espiritualidade. Aí é que está a verdadeira chaga da humanidade. Então, a verdadeira chaga da humanidade não está nos problemas que a gente encontra, nos problemas, talvez, das dificuldades do nosso mundo. O nosso mundo é maravilhoso, né? Os problemas todos que a gente encontra e depara dentro da sociedade são frutos dessa postura egoísta do ser humano. É ele que constitui verdadeiramente a chaga da humanidade. Ele é incompatível com a justiça. Claro que o egoísmo é incompatível. Como é que eu vou ser justo sendo egoísta? Se eu não penso no outro, né? E a justiça, por definição do nosso Livro dos Espíritos, não me lembro qual a questão, fala, é ao respeito aos direitos de cada um. Isso é ser justo. Olha, eu respeito os direitos de cada pessoa, estou sendo justo. Mas o egoísmo é incompatível com também o amor. Claro, muito fácil de entender isso. Como que eu vou amar sendo egoísta? Não tem como, é uma coisa incoerente com a outra. Amar é valorizar o outro, é sair um pouco de si, é perceber o outro nas suas necessidades, é procurar atender um pouco a necessidade do outro. A postura altruísta, que é exatamente o contrário, né? Uma posição a egoísta. E é incompatível também com a caridade. Claro, porque se a caridade é a indulgência, né, é o perdão das ofensas, é benevolência, a pessoa egoísta não está preocupada com isso. Em ser bondosa, em ser amável, em perdoar. Ela está preocupada apenas em si, consigo mesmo, com a sua personalidade, seus bens, às vezes estende para a família, né? Mas fica aquele círculo muito restrito, muito pequeno, que não muda muito o panorama da coisa. A lei de Deus está inscrita na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Deus se manifesta em nós. Tudo que nós fazemos, estamos fazendo em nome de Deus, ou deveríamos fazer em nome de Deus e por Deus. O Emmanuel nos diz que um dia nós iremos compreender que até mesmo os nossos trabalhos profissionais, o nosso ganho, ele é feito para Deus.
por vontade de Deus, por determinação divina. Embora hoje a gente ache que é só para as nossas coisas, nossos compromissos, mas não, ele diz, nós estamos fazendo isso por Deus, é a vontade de Deus, que a gente ainda não compreende hoje, mas ele diz que no processo evolutivo um dia compreenderemos isso. Bom, em relação a esse caso, a gente entende que é um caso típico, né? Não é algo que a gente se depare todo dia, toda hora, mas existem outros casos diferentes que reclamam a nossa atenção, nosso cuidado, às vezes até são oportunidades de nós exercitarmos a caridade, de realizarmos a nossa prática, né, de vivências morais elevadas dentro do meio social no qual nós estamos inseridos. Há muitos necessitados do mundo, muitos, né? Há muitos que precisam de caridade material, caridade moral. Nós podemos não precisar da caridade material, podemos ter o necessário, né? Podemos não ter o que sobra, mas temos o necessário para bem vivermos. Mas caridade moral, será que nós precisamos da caridade do outro no plano moral conosco? Eu preciso. Né? Porque às vezes a gente manifesta aí uma certa indiferença, porque a gente não deveria manifestar indiferença, às vezes somos irritadiços, podemos desprezar alguém, enfim, praticarmos o egoísmo sem perceber, às vezes dentro de casa mesmo, dentro do lar, às vezes causamos desarmonias, falamos alto demais, né? Somos duros, às vezes muito rigorosos, exigimos muito do outro, enfim, nós precisamos, todos nós no planeta Terra precisamos da caridade do outro, da caridade do nosso irmão. Eu entendo que ninguém está a salvo disso, todos nós precisamos dela. Cada as necessidades são muitas, mas é importante ver, né, que a maneira de ajudar é também particular. Esse nosso irmão procurou o Chico porque ele procurou ajudar de uma maneira e viu que não estava obtendo resultados. O Espírito Hamed, de suas obras, nos diz que quanto maior for o nosso discernimento, ou seja, a nossa capacidade de entender o que ocorre, né, de separar o certo do errado, quanto maior é a nossa capacidade de discernir, maior também será a nossa habilidade para amar. Nós amaremos de forma mais efetiva, mais eficaz, à medida que o nosso discernimento também esteja bem desenvolvido. O discernimento é, digamos assim, a própria sabedoria, né, em lidar com as situações da vida. Jesus fazia isso o tempo todo, né? Mas é Jesus. E esse nosso irmão buscou o Chico Xavier. Mas não é todo mundo que tem o Chico Xavier para procurar ajuda, né? E às vezes a gente fica, meu Deus, eu queria que meu anjo da guarda aparecesse para mim aqui, porque eu não sei o que eu faço diante dessa situação. Mas compete a nós, através do estudo perseverante, desenvolver a nossa própria capacidade no plano da inteligência, no plano do amor, conjugando as duas coisas. E aí então nós estaremos cada vez mais aptos a agir com facilidade, com agilidade e com paz na consciência. Isso está no livro O Consolador, é uma das perguntas, né? Perguntas e respostas, é um livro maravilhoso, né? Você já leu, né? O Consolador? Já leu? Não leu? É o Consolador, né? É o Consolador, sim. Perguntas e respostas. E perguntaram lá para o Enônimo: o que eu faço para desenvolver a intuição? Porque a intuição, o que é? A intuição é aquilo que a gente já conquistou. Às vezes falavam, você vai ser intuído. Não, você vai ser inspirado, né? Vem de fora. A gente se inspira em algo que está fora. A inspiração vem de fora, mas a intuição vem de dentro. É o que nós já somos, é o que nós já conquistamos. Então, desenvolver a intuição é o melhor dos caminhos para a gente se sentir mais livre para viver com mais certeza, mais segurança diante das situações da vida. E aí perguntaram ali do Emmanuel, né, o que fazer para desenvolver a intuição? E ele respondeu rapidamente:
estudo perseverante e a meditação em tudo aquilo que você estuda, né? Diante das situações da vida, para poder desenvolver essa capacidade de discernir com facilidade, né? Cada vez maior, e não ficar perdido, atabalhoado, o que eu faço? Estou fazendo certo, estou fazendo errado? Como esse médico irmão, desse nosso caso que nós estamos tratando aqui nessa noite de hoje. E aí então, os estudos, né? Casa espírita, todas as casas oferecem possibilidades de estudo. Estudar em grupo é muito bom. O resultado é diferente de estudar sozinho em casa, porque na interação, falando, ouvindo, a gente vai desenvolvendo raciocínios que muitas vezes nós não desenvolveríamos sozinhos. Então o estudo em grupo sempre é mais enriquecedor, né? Mais produtivo, além de que ele nos propicia também o relacionamento humano. E relacionamento humano que está cada vez mais difícil, né, em função de alguns fatores. Tivemos pandemia, tivemos o distanciamento, né? Tivemos hoje ainda muitos grupos estudando online ainda, né? Tem muita gente online. Tá bom, né? Que se faça isso, é melhor isso do que nada, mas não deve ficar só nisso. Não deve ficar só nisso. O contato direto é muito importante. Relacionamento humano é o campo onde nós mais podemos nos conhecer, onde nós nos mostramos mais, né? E onde nós podemos também oferecer algo ao nosso irmão. Esse nosso irmão, aí do nosso caso, da nossa história, adotou essa conduta, que não foi a conduta adequada, não foi a conduta ideal. Poderia e deveria ser diferente. A Joana de Ângeles, mais uma vez recorrendo a ela, nos diz: por mais difícil que seja o quadro existencial da pessoa, e no caso para ele estava difícil, não pelas circunstâncias da vida, talvez exteriores, mas pela condição conflituosa que ele trazia da vida anterior. E aí então, vivendo esse quadro existencial conflituoso, ele poderia, né, há sempre a possibilidade, no caso dele, de qualquer um de nós, a possibilidade da mudança pelo uso do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolher o que quero, o que não quero. Então, o uso do livre-arbítrio poderia levá-lo a agir diferente. Ao invés de se tornar mais um peso na sociedade, uma pessoa inútil, ele poderia procurar ajudar pessoas, moradores de rua, fazer um trabalho num albergue. Um dos primeiros trabalhos, quando eu comecei no Espiritismo, foi trabalhar no albergue lá em Londrina. Mas eu fui direto, nem pensei. Por quê? Intuitivamente, né? Eu fui lá, fui levado lá. Alguma coisa tem com o meu passado, com a minha história. E eu gostava de fazer o trabalho lá, sempre gostei. Depois mudou lá, hoje são só idosos, né? Então mudou muito, é bem diferente. Trabalhar com idoso é uma coisa, trabalhar com pessoas que estão passando pela cidade, em dificuldades, e muitos moradores de rua, é outra situação bem diferente. E muitos não gostam, mas eu gostava, sempre gostei de fazer. Mas eu não gosto de fazer o trabalho na rua. Até tentei, mas eu não gosto. Eu acho que o trabalho tem que ser feito na instituição, porque ali você faz o seu comentário evangélico, você entrevista, você orienta também. Que não é só dar comida, dinheiro, alguma coisa que satisfaça a necessidade material urgente. Há que também levar alguma orientação. A pessoa tem que ouvir alguma coisa, né? Então eu fiz muita palestra para o albergue, né? Quando eu estava lá, sempre fazia. Que é o trabalho que a gente deve fazer também e que faz muita diferença. Eu, quando comecei na doutrina espírita, a pessoa que eu ouvi pela primeira vez, e eu procurei a casa espírita porque eu estava com problemas na área digestiva, e jovem ainda, então eu procurei por indicação de uma vizinha, eu morava naquele momento, eu estava passando por Rolândia, meus pais moravam lá, eu não morei muito tempo ali, mas meus pais moraram lá, meu pai foi funcionário da prefeitura lá, e se aposentou inclusive, nessa condição. E aí eu fui na casa espírita, Maria de Nazaré, e eu vi um comentário, gente, de uns 10 minutos do Evangelho, sobre a cólera.
aquilo me despertou. 10 minutinhos, não foi mais do que isso. Depois teve o atendimento mais material, né? Deste senhor aqui, deste senhor aqui, que leva o nome dessa sala, o Dr. Luiz Carlos Pedroso. Foi ele que ouvi pela primeira vez dentro do nosso meio espírita, né? Foi bem breve, mas foi muito bom. E depois ele me convidou para assistir uma palestra na semana seguinte, e eu programei e fui à noite assistir a palestra, que reforçou. Falei, não, eu sou espírita, né? Eu já no primeiro momento, eu fui buscar uma coisa e encontrei outra. Eu nunca pensei, né? A gente vai de bobo, assim, não é tão inocentemente, mas que bom, a gente vai desarmado. E eu falei, nossa, eu saí daqueles 10 minutinhos falando, eu sou espírita. E não deixei de ser espírita até hoje, né? Isso é muito bom. Então, minha gratidão é ao Dr. Luiz Carlos Pedroso, né? Ele já desencarnou há muitos anos, eu acho que ele pelo ano de 88, 89, talvez. Eu até fui em Rolândia naquele dia. E então a minha gratidão a ele é pela dedicação. Então esse trabalho que a gente faz é um trabalho que é uma continuação, né, daquilo que outros fizeram, faziam lá atrás, e a gente também vai levando avante. E vocês também, dentro de vocês aqui, provavelmente tem gente que fala aqui também, né, em público, dá aulas, faz palestras, ou se não fazem, estão convidados, né? Estão convidados. Nem todo mundo tem aptidão para falar em público, nem todo mundo quer fazer isso ou gosta disso, né? Não é obrigado, tá? Mas às vezes tem pessoas que acabam se distanciando, evitando, né, aquilo que poderia fazer, que seria muito bom para ela própria, que o grande ganhador sempre somos nós mesmos. Bom, para a gente ir fechando, vamos deixar claro, esse nosso irmão procurou essa alternativa da mendicância, porém poderia ser diferente, ele poderia ajudar outras pessoas. Ele poderia ter trabalhado isso melhor no seu mundo interior. Talvez tenha sido convidado a participar de uma reunião espírita e nunca tenha ido, né? Porque muitas pessoas são convidadas, mas nem todos os convidados, né, são escolhidos. Por quê? Não somos escolhidos, porque é a própria pessoa que se escolhe. Enfim, ele tomou esse caminho, mas o caminho é o caminho do amor ao próximo. Em todas as situações, em todos os conflitos, não há terapia melhor do que amar o próximo, fazer bem ao próximo, dar tempo para o outro. Aí a gente tira o foco da gente e Deus vem com a gente, trabalhando, né? Porque quando nós trabalhamos em favor do nosso próximo, Deus vem até nós. Quando nós oramos, nós vamos até Deus. Eu li isso em algum lugar, eu não sei se não foi nessa casa, um dia que tinha uma papeletinha na parede, eu achei muito interessante, né? Quando a gente ora, nós vamos até Deus, e quando nós ajudamos o próximo, Deus vem até nós. É muito mais, né? É muito mais poderoso o amar ao próximo, servir ao próximo. E o ganhador somos nós. Então, amar o outro, né? Faça ao outro agora aquilo que não fez no passado, né? Resgate com amor. Esta é a vontade de Deus, né? Que a gente seja útil, mesmo quando a gente estiver passando por processo de expiação, né? Pedro nos falou, o amor cobre a multidão dos pecados. Portanto, não há necessidade apenas da dor, de passar pelo sofrimento, quando a gente tem à disposição o amor, e a gente fecha a nossa exposição com Jesus. Ama o teu próximo como amas a ti mesmo, né? Aí está a lei de amor, que resume tudo. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado pela atenção, obrigado pelo trabalho, e que a paz esteja presente aí nos lares de todos vocês, hoje e sempre. Obrigada, Valdemar. Deus Pai, eu abençoe e recompense. Agradecido sempre, né, pela oportunidade bendita da reencarnação, porque a experiência física que nos faz podermos resgatar, né, tanto que do passado que hoje nós precisamos atualizar em atitudes melhores e crescimento moral principalmente. E a oportunidade da existência física vai fazer com que a gente possa estar chegando mais próximo de Deus ainda. Possamos agora para a segunda parte, para o passe, quem puder estar colaborando em condições para o trabalho.
terminemos refletindo sobre o tema da noite, em oração. Vamos agradecer a aula que tivemos, a chamada que o Leonardo nos fez, né, sobre a consciência, sobre o que nós somos, né? Nós podemos esconder muita coisa, talvez de tudo, menos da nossa consciência. E nós temos muita coisa a resgatar, a pagar, compromissos passados, débitos que fomos adquirindo ao longo das nossas existências. E estamos aqui para isso, tentar, pouco a pouco, cada dia, tentar ser um pouquinho melhor. Então, vamos agradecer essa aula que tivemos, essa lembrança dos nossos compromissos, né? E vamos pedir aos mentores da nossa casa, aos nossos mentores particulares, nossos anjos de guarda, que nos guiem, que nos orientem, nos intuam, né? Nos inspirem, como ele falou, que a intuição é conhecimento, e que possamos ser inspirados a bem agir, a bem proceder e sermos um pouquinho melhores amanhã do que fomos hoje. E vamos pedir então, Pai, a licença de reproduzir a prece de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E não esquecendo, temos lá a confraternização e depois para casa sem balada.